Shalom, queridos, bendito seja o nome do nosso Deus. Nosso discipulado está maravilhoso. A gente começa com essa oração, pedindo a Deus para nos capacitar, para estarmos cada dia meditando na palavra dEle. Começamos com esses dois louvores especiais do discipulado e logo em seguida vamos fazer o nosso estudo. Hoje, Amós, capítulo 7. Amós, capítulo 7, fala da vocação de Amós. Amós, capítulo 7, é um capítulo que contém 5 visões reveladas a Amós, profeta de Deus. Esse profeta de Deus, chamado Amós, tem esse capítulo 7 contendo 5 visões reveladas para ele. Na primeira visão, Amós testemunha Deus preparando enxames de gafanhotos no momento mais vulnerável da nação. Os gafanhotos seriam sonhos soltos sobre a terra após a colheita da porção do rei, exatamente quando a segunda safra está surgindo. A perda dessa segunda safra significaria que o povo ficaria sem alimento até a próxima colheita. Os gafanhotos eram uma das pragas mais temidas no Antigo Oriente. Em Israel, eram conhecidos como instrumentos de punição de Deus por violações do pacto. Na segunda visão, Amós vê o fogo devorando toda a vegetação da terra, causando uma destruição em larga escala. Mais uma vez, o profeta intercede diante de Deus, pedindo para que ele não envie esse tipo de punição sobre a nação. Na terceira visão, Amós contempla uma linha de prumo usada para testar a retidão das construções. Deus coloca uma linha de prumo no meio do seu povo, simbolizando a lei do pacto de seus requisitos. Porém, Israel falhou no teste da linha de prumo e, consequentemente, suas estruturas religiosas e políticas seriam destruídas. A segunda parte do capítulo narra um incidente que ocorre após a visão. Amazias, o sacerdote de Betel, desafia Amós e o acusa de conspirar contra o rei. Amazias representa a resistência e a recusa em reconhecer a autoridade divina por trás das palavras de Amós. Amós responde reafirmando que sua vocação não é fruto da própria escolha, mas sim um chamado de Deus. Ele confronta Amazias e profetiza juízo que virá sobre ele e sua família. Amós 7 é um capítulo que revela a tensão entre a mensagem profética de juízo e o poder estabelecido. Mostra também a fidelidade de Amós em obedecer ao chamado divino, mesmo diante da oposição e da ameaça. Através dessas visões e do confronto com Amazias, somos confrontados com a importância de alinhar nossas vidas com a vontade de Deus e de responder corretamente à sua palavra, mesmo que isso significar enfrentar adversidades. Mesmo que tenhamos que enfrentar adversidades, a palavra de Deus tem que prevalecer em nossas vidas. O texto de Amós 7, de 1 a 9, nos apresenta uma série de visões proféticas, intercessão e confronto entre Amós, o profeta, e Amazias,
o sacerdote de Betel. Essas visões revelam o juízo iminente de Deus sobre Israel devido às suas transgressões e infidelidade ao pacto. Vamos examinar os principais aspectos teológicos presentes nesse trecho. Juízo e punição divina. Amós presencia 3 visões simbólicas que retratam diferentes formas de juízo e punição divina. A primeira visão envolve enxames de gafanhotos, representando uma praga devastadora. A segunda retrata um fogo devorador, simbolizando a destruição causada pelo calor escaldante. A terceira visão apresenta uma linha de prumo, indicando que Israel foi bem medido e encontrado em falta, levando à ruína de suas estruturas religiosas e políticas. Essas visões enfatizam a justiça e o poder de Deus para punir as nações por seus pecados. O papel da intercessão. Após cada visão, Amós intercede em favor de Israel, pedindo a Deus para não enviar os juízos anunciados, embora a nação tenha sido culpada e mereça o juízo divino. Amós demonstra compaixão e amor por seu povo, buscando misericórdia de Deus em seu nome. Essa intercessão revela a disposição de Deus em ouvir e responder à oração dos justos, mesmo em face do merecido juízo. A autoridade divina sobre os profetas. Amazias, o sacerdote de Betel, confronta Amós e o acusa de conspirar contra o rei. Amazias considera a palavra de Amós como uma ameaça ao status estabelecido. No entanto, Amós responde enfaticamente, afirmando que sua profecia não é uma escolha pessoal, mas um chamado divino. Ele declara que sua autoridade vem do próprio Deus e não de instituições humanas. Essa interação entre Amós e Amazias nos mostra a importância de reconhecer a autoridade divina sobre os profetas e a soberania de Deus sobre os assuntos humanos. Responsabilidade individual coletiva. As visões de Amós apontam para a responsabilidade tanto individual quanto coletiva do povo de Israel. O juízo divino é direcionado não apenas às estruturas políticas e religiosas, mas também às pessoas que as sustentam. Amós confronta Amazias, destacando que sua própria família será afetada pelo juízo. Sua própria família será afetada pelo juízo vindouro. Isso destaca a importância de cada indivíduo assumir responsabilidade pessoal por suas ações e reconhecer que suas escolhas têm consequências tanto para si mesmo quanto para suas famílias e comunidades. Em resumo, Amós 7, de 1 a 9, revela a justiça e o poder de Deus em trazer juízo sobre as nações. Ao mesmo tempo, demonstra a importância da intercessão, da obediência à autoridade divina. Nós temos a intercessão de Amós, nesse capítulo 7, do versículo 10 a 13. Nós temos também o confronto e profecia de Amós 7, do capítulo 7, do versículo 14 a 17. Desse capítulo 14 a 17 está o confronto e profecia. Nós podemos refletir em Amós 7, ver o que serve para nós nos nossos dias. Eu acredito que tudo, nada que a Bíblia fala é desperdiçado. Então podemos refletir de Amós 7,
fazer essa reflexão de Amós 7 para os nossos dias. Amós 7 é um capítulo que contém uma série de visões proféticas, intercessão e confronto entre Amós, o profeta escolhido por Deus, e Amazias, sacerdote de Betel. Essas passagens têm uma mensagem profunda e relevante para nós nos dias atuais. Primeiramente, somos confrontados com as visões de juízo de Deus. Amós testemunhou a preparação de enxames de gafanhotos e a devastação causada pelo fogo devorador. Essas visões nos lembram que Deus é um Deus de justiça e não pode tolerar o pecado impune. Elas nos convidam a refletir sobre nossas próprias vidas e a considerar que estamos vivendo se estamos vivendo em retidão diante de Deus. Diante disso que estamos lendo, podemos fazer analogia, como é que estamos hoje diante do que ouvimos. Precisamos também de termos os consertos de Deus, assim como Israel precisava. Com certeza a igreja também precisa. Deus deixou justamente como alerta. De Gênesis a Malaquias, Deus aponta Jesus. E Deus aponta Israel, a nação santa, as coisas que ela cometeram, os pecados, os castigos, para que nós possamos confiar nesse Jesus que está sendo apontado, de Gênesis a Malaquias, e nessa história de Israel, que é para nós não fazermos as mesmas coisas erradas que Israel fez. Então nós vemos também a intercessão como profeta, e nós como profeta dos últimos dias. No caso, nós sabemos que está escrito em Atos 2:17, que nesses últimos dias Deus estaria derramando o seu Espírito sobre toda a carne. Então nós temos, ele diz, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, profetas e profetizas, filhos e filhas profetizarão. Então, temos que ver a parte dos profetas também, que está falando, de Gênesis a Malaquias. Deus também apresenta profetas, mostrando também como eles sofreram, a maneira que eles agiram, para que nós que somos dessa geração, dos últimos dias que começaram, desde quando Jesus foi assunto aos céus, começaram os últimos dias da igreja. A igreja tem profetas, porque o Senhor diz que filhos e filhas profetizarão, e temos que ter o exemplo como Malaquias. Ele viu a situação, mas ele não ficou parado, batendo palmas, se alegrando porque Deus iria castigar, ou porque Deus deixasse de castigar. Ele foi interceder. Então, nós que estamos nesses últimos dias como profetas e profetisas, que sabemos com certeza a situação da igreja, que realmente não é diferente de Israel, precisando de ser punida também, mas nós, em vez de nos alegrarmos com isso, dizer, aí, tá vendo? Eu tô falando, Deus está mandando falar, vocês não estão ouvindo, tá vendo? Deus está mandando falar, eu falo o tempo todo. Como, por exemplo, são 23 anos, mais de 20 anos, não sei bem ao certo quanto, mas é mais de 20 anos, que eu falo na frente desse povo, que Deus me entregou, desse Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém, que os templos não podem ficar desse jeito, sem culto de oração. Que nós temos que ter o culto como o templo como lugar de oração. Todo mundo, todos que começaram comigo há 20 anos atrás sabem muito bem disso. Que o tema sobre oração não sai da minha boca. Porque está escrito em Mateus 21:13, que a casa do Senhor é casa de oração. Mas eu não posso de maneira nenhuma estar me gloriando do que Deus tem feito para aqueles que não querem cumprir o propósito. O Senhor já tem feito, já tem punido e ainda vai punir mais, mas eu não tenho que me alegrar com isso. Tá vendo? Eu falei, não obedeceu, aí agora estão aí recebendo a bombada aí. Não, ao contrário, eu tenho que interceder, porque afinal de contas eu sou uma das profetisas dos últimos dias, porém eu não sou perfeita, eu sou apenas instrumento na mão de Deus. Nenhum profeta é perfeito, é apenas instrumento na mão de Deus. Deus pega quem Ele quer, usa quem Ele quer. Então, eu só tenho que interceder para que não aconteça assim, que o Senhor tenha misericórdia,
que crie circunstância para que a igreja venha fazer o que ele mandou, que é fazer da casa dele casa de oração. Orar, orar e orar. Esse é o dever do profeta. Deus revela, ele fala o que Deus revelou. Hoje nós sabemos que a revelação está na palavra. Só a gente chegar na palavra e ver a situação. A gente sabe o que está escrito, que é casa de oração, e a gente não vê, só vê casa de show, só trabalha à noite. Durante o dia, os templos fechados e as pessoas precisando de socorro sem ter onde bater, sem ter uma porta aberta na igreja para ser socorrida. Então, isso é motivo de oração, tanto de mim como dos demais profetas, que não sou a única, são profetas e profetizam, porque o Senhor diz: derramarei do meu espírito sobre toda a carne, filhos e filhas profetizarão. Os profetas que estão na frente do povo, porque todos têm o Espírito Santo, mas Deus determinou aqueles que estão na frente, que são apóstolos, bispos, pastores, missionários, líderes de células, líderes de discipulado, líder de todo tipo de líder que houver, que foi colocado na frente de um povo, deve estar intercedendo, porque assim como Deus fez com Israel, se a gente não estiver intercedendo, Deus vai fazer também com a igreja. Nós estamos intercedendo e Deus vai criar circunstância para que o povo tome a atitude de invadir os templos diariamente para orar. Eu quero orar, pedindo socorro, eu quero orar. Por que no templo? Porque Deus disse que lá é casa de oração. E também, por que Deus diz isso? Porque lá se reunindo 2 ou 3, oração em concordância, o valor dela é de grande relevância. Então a gente não brinque de Deus, Ele sabe cada coisa que temos que fazer. Em casa nós oramos no nosso lugar secreto, pode orar até o dia inteiro se quiser, mas é você e Deus, para adorar a Deus. No templo você adora também, é claro. Onde você chegar tem que ser um adorador. Mas a função da oração no templo, a finalidade é que você junto com outros estarão pedindo socorro a Deus, clamando a Deus, e não é um só. Então um fala e outro concorda, e a oração de concordância diz a palavra que é de grande relevância. Então esses 2 lugares, seu lugar secreto e o templo, são lugares que você não pode deixar de estar se fazendo presente. E eu, como profetiza, e todos os profetas e profetisas que estão na frente do povo de Deus, precisa falar disso para aqueles que estão sendo liderados. Vamos para os templos, solteiros, viúvas, aposentados, pessoas que não têm mais que sustentar a família, porque os homens têm que sustentar a sua família, mas se está aposentado, vai para a igreja orar. Se está solteiro que não tem família para sustentar, vai para a igreja orar. Se é uma viúva que não quer mais casar, não vai ter filho, vai para a igreja orar. Então tem um povo específico para estar preenchendo o dia inteiro, em turnos de oração, para que a casa de Deus seja um hospital de verdade, onde as pessoas vão à busca de socorro e são curadas, salvas e libertas. Então, como Amós intercedeu, não esqueça, você está na frente do povo de Deus, todos têm o Espírito Santo, mas Deus escolheu aqueles que têm que estar na frente. Então, você e eu, nós temos por obrigação, estamos intercedendo, porque é assim que um profeta faz. Porque nós sabemos que se não houver intercessão, nós teremos danos terríveis. Deus não vai deixar passar os castigos que tem que ter para aqueles que desobedecem. Então temos que falar o que Deus diz, ainda temos que interceder para que essas pessoas se arrependam e façam o que Deus está falando. Porque só tem um jeito para eles se livrarem, para nós nos livrarmos do castigo do Senhor, quando nós nos arrependemos. Então, nossa intercessão é para que circunstância, para a pessoa se arrepender e fazer o que Deus está mandando fazer. Então, é desse jeito. A gente vai lendo, fazendo comparação, porque não adianta eu estar falando de Israel se não mostrar o que está se passando com a igreja. Justamente para isso que Deus deixou escrito. Olhar Israel e olhar como está a igreja. Está igual? Então vamos orar para poder se arrepender, para alcançar a misericórdia do Senhor, a bênção do Senhor, através do arrependimento. Nós temos aqui algumas coisas para relembrar, antes de terminarmos aqui essa gravação. É lembrar para vocês a música do discipulado, são 2. Lembrar para vocês que o questionário se responde, recebe os links através dos seus líderes na sexta-feira, toda sexta-feira, e toda terça-feira já é para estar me enviando respondido, porque vocês têm sexta, sábado,
Tem domingo e segunda, 4 dias para vocês responderem um questionário que não vai mais do que 10 minutos. E aí vocês entregam na terça-feira, enviando para mim. Caso não queira enviar para o meu privado, envia para o seu discipulador, e o discipulador envia para mim. Não se esqueçam de honrar os seus líderes, porque é necessário que apareça o nome deles aqui no ministério como discipuladores. E só pode acontecer isso se você chegar no comentário do vídeo lá no YouTube e colocar: meu discipulador é fulano de tal, minha discipuladora é fulano de tal. Faça isso em nome de Jesus, porque a palavra diz: honra a quem honra. Eles estão honrando a Deus quando estão na frente de vocês, ensinando a palavra, discipulando de 7 em 7 dias. E vocês só precisam fazer o que está sendo orientado. Colocar o nome deles lá no comentário do vídeo. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.